Você já viu um eixo de engrenagem com 6 peças de Xiaodin coladas e quebradas? O trabalho de reparo do tio das lentes de óculos do Paquistão é realmente único. Por exemplo, nesta situação, onde a peça está completamente quebrada, a soldagem em uma área de contato maior não tem nenhuma resistência. Para garantir que a parte interna também consiga suportar a carga, o mestre precisa primeiro usar um esquadro de nível para fazer as marcações. O principal objetivo é dividir a quebra de forma precisa em 3 partes iguais, criando 6 pontos de marcação, que são as posições de junção das peças de Xiaoding. No entanto, como a outra extremidade também precisa de furos que se movam para o mesmo alinhamento, e as duas extremidades precisam se conectar sem erros, o mestre também faz marcações circulares nas laterais como referência, para evitar que o eixo da engrenagem perca a concisão. Para garantir que o reparo atinja o padrão original de fábrica, o tio meticuloso também precisa medir com uma régua de nível. Só assim será possível garantir que os furos estejam perfeitamente verticais, o que é fundamental para o sucesso da união do eixo. Mesmo o experiente tio das lentes de óculos não se atreve a ser descuidado, pois a força de junção depende da posição dos furos, que ainda precisarão ser alargados com brocas maiores. Esses detalhes de reparo são típicos de um mestre de nível 8. Agora, os 6 furos estão preparados para a inserção de pinos de fixação, mas para garantir que a posição dos furos seja perfeitamente replicada, o mestre aplica uma mistura de manteiga e tinta nas bordas dos furos. Com a cobertura total, ele usa um giz de talco para marcar do outro lado. Mesmo que a mistura de manteiga não tenha aderência, basta que ela entre em contato com o giz para que a marcação da outra face seja impressa de maneira precisa. Apenas quando os furos das duas extremidades estiverem absolutamente verticais, será possível garantir a concisão e o alinhamento do eixo. Após marcar o centro com um pino de referência, o mestre pode comparar os diâmetros e profundidades dos furos e realizar a perfuração com brocas diferentes. As etapas de perfuração na máquina são simples, mas como a oficina não tem brocas para o diâmetro necessário, o mestre encontrou uma barra de ferro descartada e cortou com precisão, ajustando-a para que se encaixasse perfeitamente no furo. Esse é o processo simples de fabricação dos pinos de fixação. Quando o mestre termina de fabricar os 6 pinos, o próximo passo é batê-los na base dos furos, garantindo que não haja lacunas, o que comprometeria a força da junção. Essa é a razão pela qual os pinos de fixação precisam ter um comprimento uniforme. A partir da junção da outra metade da engrenagem, fica claro que os pinos têm a função de reforçar e posicionar a peça. Com o martelo batendo de maneira uniforme, a engrenagem se transforma em uma unidade sólida, com a superfície lateral perfeitamente nivelada e sem qualquer desnível na parte inferior. Como a junção precisa ser soldada apenas na superfície, o mestre aumenta a área de solda utilizando uma ferramenta de limpeza para criar um grande sulco, o que aumentará a resistência da solda. Embora a oficina não tenha equipamentos sofisticados, ao instalar um motor simples e uma garra na máquina, ela pode ser usada como uma máquina de limpeza de baixo custo. No entanto, a área próxima ao sulco não pode suportar o torque original. Para mudar o ponto de força da rachadura, o mestre utiliza uma broca maior para perfurar, e também cava roscas finas na parede interna. Isso permite que outros materiais preencham o espaço, impedindo que o eixo da engrenagem quebre novamente pelo mesmo ponto. Para garantir que a parte interna não comprometa a resistência, o mestre escolhe uma peça de aço redondo de cobre como material de reforço, já que a dureza uniforme ajudará a restaurar a força original da fábrica. Após confirmar o diâmetro e o comprimento, ele replica as roscas na extremidade da peça de aço redondo, para garantir que a peça interna se encaixe corretamente e não prejudique a inserção do cilindro. Com a força bem distribuída nas extremidades e no centro do eixo, o mestre usa um alicate para cortar o excesso de cilindro e, em seguida, pode realizar a soldagem de reforço nas extremidades. Assim, o sulco finalmente cumpre sua função. Embora as soldas elevadas não afetem o uso, o mestre ainda precisa remover uma camada delas usando uma lâmina para restaurar o brilho original da peça. Depois do trabalho detalhado do tio das lentes de óculos, o eixo da engrenagem está completamente reparado com pinos de fixação. Realmente, esse tipo de reparo não é simples.